Tá, vamos lá. Dá uma olhada no que aconteceu nesse cara então. Radizinha. Tira. Fundo. Olhou. Olhou. Vamos ver aqui. Nossa curtida clássica, né? Porque nós é desse. Se tiver alguma coisa no chat. Vamos ver se ele conectou. A coisa vai aparecer ali pra mim. Cara, um diazinho extremamente difícil. Extremamente difícil. Minha primeira operação meio que deu legal. Aqui é a primeira. Segunda não. Ia ser violinada. Botei no break-even a tempo. Consegui salvar um troquinho. E agora após meio-dia que ele tá efetivamente fazendo um movimento direcional, né? Isso foi difícil, viu, cara? Não foi fácil. E aqui ele fez mais do mesmo, né? Ainda tava falando que eu vou comprar aqui. Por quê? Ele quebra a estrutura aqui nesse ponto aqui, muda a característica do preço aqui, quebra a estrutura aqui, ó. Entrada boa para comprar, né? Aí ele compra, faz o movimento, quebra a estrutura de novo. Onde é que tá o último pivô validado desse ponto aqui? Aqui. E aí, na sequência, ele quebra a estrutura. Vai lá violinar, buscar a liquidez e quebra a estrutura de novo. E aí faz um movimento direcional. E já de cara, falo para você aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ficar mais dinâmico. Aqui, ó. Se você tem uma base da renda variável, por favor, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, ó. Aprenda o fundamental. Esse é o core do meu setup. Os conceitos de choque BOS em confluência com os setups de Joseph James, que são esses caras aqui, ó. 4 setups básicos: Crown Reversal, 2 tentativas falhadas, Pullback, Força e principalmente Bull e Bear Trap. Esse é o core do meu setup. Agora, se você não faz ideia do que é a renda variável, nunca operou na vida, não tem plataforma, não sabe como fazer, como operar com pessoa física, dá uma olhadinha nessa playlist que eu tenho, Como Se Tornar um Trader, do 0 ao 100. Ajuda a criar sua constituição, como abrir conta numa corretora, plataforma, constituição de trade, um mindset, e principalmente os setups que eu uso, tá bom? Bem simples. Dito isso, esse aqui foi o nosso resultado do dia, né? Não deu para fazer muita coisa, né? Deixa eu só esconder esses caras aqui, que a gente já vai voltar ali neles. Esse foi o resultado do dia. Isso aqui foi 5,1%. E aí, cara, é assim que é. Tem dias que o mercado te entrega movimentos lindos, tem dias que ele não te entrega nada. Hoje foi um dia que não entregou nada. Tentei fazer antes das 10 as operações, não funcionou. Quer dizer, funcionou em parte, mas não como eu gosto de operar. Quando ele faz movimentos direcionais, né? Ainda falei ali na live do Garrett, falei, cara, esse negócio da média, isso aqui é a média de 21, isso aqui é a VWAP. Quando esses caras ficam se entrelaçando dessa maneira, é um dia muito ruim, porque perde fundo, rompe topo, ou não perde fundo, não rompe mais topo, fica sem volume financeiro para fazer um movimento direcional. Tá? Então, com este movimento aqui que ele fez, ele quebra a estrutura nesse ponto aqui e faz um movimento muito direcional. Seguiu quebrando? Não. Quebra a estrutura aqui, o último pivô validado é aqui, quebra a estrutura aqui, o último pivô validado aqui. Opa! Aqui ele virou ao contrário, né? Então aqui foi o último pivô validado, é a mudança da característica do preço, e ele quebra a estrutura nesse ponto aqui. O que ele faz na sequência? Violinada. Por quê? Porque o suco de mini índice diz que ele é vendedor. Eu já vou mostrar isso para vocês. Aí ele segue empurrando. Isso aqui pós meio-dia. Vai operar pós meio-dia? Tá vendo que ele muda a característica do preço? Vem continuar para violinada. E aí assim, cara, isso aqui tu pode apostar uma entrada, por exemplo, como a gente já sabe que o movimento dele tá mais direcional para venda, uma entrada aqui, ó. Antes dele chegar nesse fundo. Lembrando que tu tá próximo do fundo do dia, que tá aqui, ó. Né? Tá vendo a complexidade do negócio? Olha ali. Esse é o fundo do dia.
A gente está entrando quase no fundo do dia para ver se ele vai dar uma violinada e fazer um movimento direcional. Não vale a pena. Não vale mesmo. Sério mesmo. Que o máximo que esse cara pode fazer agora, observando esse movimento aí que ele fez, ó, seria esse capote aqui, ó. Pode marcar esse capote aqui onde ele fez o pullback, tu vai jogar esse capote ali, ó. Ele vai lá, ó. Um pouquinho mais, talvez. Cara, não me agrada, tá? Últimos movimentos dele estão aqui, ó, dentro de um rangezinho. Vamos por 60 minutos pra gente ver a direção. E aí? Por que a gente opera em ticks? Operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Nunca direção. Isso aqui não dá direção. Isso aqui dá entrada. Direção é 60 minutos, é o diário, que é o que a gente vai ver agora. Tá vendo aqui, ó? Ó. Índice caindo, né? O suco de mini índice caindo. Basicamente quase todos, menos a Petro, né? Juros futuros subindo. O que a gente tem aqui? O índice vai cair e vai seguir caindo. Observando aqui esses movimentos, a gente tinha a ideia de que ele quebrou a estrutura na quinta-feira aqui. Se ele quebrasse essa estrutura, ele poderia buscar esse fechamento de gap aí do dia 28 de abril. Não fez, perdeu. E não só perdeu, mudou a característica do preço nessa região aqui. Dizendo que agora ele pode ser um vendedor contumaz. Não tem um devedor contumaz? Só que para isso acontecer, a gente precisa de um pullback. Então, beleza. Mudou a característica do preço nesse ponto aqui no time frame de 60 minutos. Beleza. Ele precisa de um pullback agora para depois continuar caindo. A gente vai observar as entradas sabendo que aqui seria a quebra da estrutura, por exemplo, dos 60 minutos, né? Então agora a gente precisa de um ataque comprador. Tem que vir um ataque comprador. Por exemplo, não tem um exemplo legal aqui. Aqui tem, ó, finalzinho do dia. Nesse ponto aqui, ó. Isso aqui que a gente espera. A quebra da estrutura. Ele vem caindo, né? Pode ser até aqui, né? Vem caindo. Faz um pullback e capota. E depois segue capotando no outro dia. Exemplo meio tosco, sim, mas basicamente isso. Média de 200 lá em cima, então a gente já entende que os candles também estão todos montadinhos para capotar. Só a Petro que está tentando empurrar para cima, mas o resto está tudo capotando. O Vale já está em 2,53. Não nos interessa a compra mais. Dá uma olhada no diário. O que acontece no diário? O diário é isso aí, ó. Fez aquela pedrada na quarta-feira de capote, voltou lá dentro, tá segurando nesses pontos aqui. Podemos até tirar os estudos para dar uma olhada melhor. Regiões boas. Regiões boas. Não pode seguir perdendo assim, cara. Se ele seguir perdendo assim, ele vai capotar. Vai capotar e, olha, facilmente ele pode buscar essas regiões aqui, ó. Esse order block aqui grandão. Aqui, ó. Um order block gigante aqui. Gigante. Então, tô passando a observar já por um pullback mais longo, viu? Vamos por 60 minutos aqui do dólar, para ver o que ele tá fazendo. O dólar quebrou a estrutura dele nesse canal de baixa, né? Olha lá, média de 200 lá em cima ainda, né? Quebrou a estrutura dele e deu-lhe a violinada. Então agora se esse cara rompe esse topo aqui, ó, ele volta a ser comprador de novo. Se ele perder esse fundo, olha a complexidade desse dólar. Ele segue vendedor. Porque aqui tu já tá no fundo dos fundos dos fundos, né? Vamos marcar aqui essa quebra de estrutura do dólar. Vai ser a máxima do dia, deixa de ser idiota, ou a mínima. Deixa o burro. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Então ele mudou a característica do preço. Se ele quebrar a estrutura, estou mexendo aqui.
nos ticks para deixar pronto para nós. E aí se ele perder o fundo, ele passa a ser vendedor. O dólar, cara, é uma complexidade linda de ver. Linda de ver. Deixa eu só mexer nele aqui. A gente deixar ele certinho e conseguir vislumbrar os movimentos maiores. E também. Tá, então, sim. É um vendedor. É um vendedor contumaz. Mas não vende tão fácil, não. Gaps lá em cima, tá vendo? Vários gaps lá em cima para serem fechados. Esse aqui da quarta-feira ele fechou já na quinta, né? Pode estar tentando um novo ataque aí, nesse rangezinho, né? Então ele perdeu. Lembra que a gente estava fazendo esse desenho outro dia? Ó, rangezinho. Para mim um rangezinho clássico. Ele tinha esse pêndulo que era o maior, ele acabou de retestar ele e vir mais embaixo. Isso nos dá subsídio para tentar um ataque comprador pelo menos até a entrada do range. Quiçá a saída do range, que vai ser o teste da média de 200. Para tentar, sei lá, buscar fechamento de gap e tentar escapar desse canal. Pouco provável, mas é o que a técnica de Joseph James fala. Vamos pro diário, vamos dar uma olhada no diário aqui. Vou tirar esses estudos. É, pedrada, né, cara? Pedrada. Ó, aqui, cara, se a gente quiser utilizar as duas pernas, o movimento medido, na verdade, né? Pode começar esse movimento medido daqui até aqui, ó. Fácil, fácil, porque depois que ele faz o pullback, sei lá, até aqui. Daqui a gente faz o pullback para cá. Então ele pode ter um alvo aqui, ó, de duas pernas de pullback. Tipo nessa região aqui, ó. Que vai dar 4,91. Então ele pode fazer esse movimento medido aqui fácil, fácil, viu? Temos um movimento medido aqui no dólar. Qual é a diferença do movimento medido para duas pernas de pullback? Duas pernas de pullback às vezes anda 120, 140%. Movimento medido é 100%, geralmente, às vezes um pouquinho menos até. Então, esse movimento que ele fez aqui, que ele veio lá de cima, tá vendo? Que eu tô apostando que seja desde quando ele efetivamente entregou a groselha aqui, ó. No diário, né? Assim que ele faz o pullback na média de 21, a gente fica de olho, ó. Então a gente coloca aqui a perna dele. E aí ele chega nesse movimento medido aqui. Que seria 4,91, 4,916 seria ali ó, o movimento medido dele, que a gente está estipulando aqui, especulando, obviamente, né? Mas tá difícil dele vender, né, cara? Vamos ver. Vamos deixar esse alvo aí. Vamos ver se ele vai ali. E aí vamos para os 2.000 ticks, onde a gente busca as entradas. Vamos aqui no mapeamento, que é legal de ver o mapeamento. Olha quantas vezes ele deu a violinada. Olha quantas vezes ele chamou, né? Ele abre num gapzinho, vai lá em cima, diz que vai quebrar a estrutura, quebra a estrutura, muda a característica do preço, vai lá embaixo, quebra a estrutura aqui, muda a característica do preço, já diz que vai ser comprador, tenta seguir comprador, violina, vai para baixo, muda a característica do preço, e aqui a gente já tem ponto. Eu mapeio todas as entradas, meus amigos. Ó, aqui seria o ponto para ele dar prosseguimento à compra. O último pivô validado foi aqui, quando ele fez esse capote aqui e perdeu esse fundo, tá vendo? Então ele só vai mudar a característica do preço quando ele romper esse cara aqui. Ele rompe, faz um bom pullback, então a gente precisa de um ataque vendedor e a gente tem de colocar o nosso alvo ali para abrir a operação. Ordem oco. O stop, cara, o stop vai ter que ser ou aqui ou aqui. Infelizmente. E deve ser um stop longo. Ué.
Aqui dá 15 pontos, aqui dá 20 pontos. E o alvo? Bom, o alvo... Deixa-me ver aqui uma coisa. Cara, o alvo tinha que ser... esse Prior aqui assim, ó. O alvo tinha que ser no 5,23. Será que ele entrega esses 20 pontos aí? É, quase 1 para 1, né? Bem perigoso. Bem perigoso. Tá difícil, cara. Isso é um dia difícil. Tem que ir aos pouquinhos, né? 5 e 1, tá bom. Tá bom. 4 vezes mais do que uma renda fixa, né? Fazer isso num dia só tá bom. E foi um dia torto. Então, aqui tem que ter atenção para esses pontos aqui, ó. Aqui ele quebra a estrutura para dar prosseguimento à compra. Aqui ele quebra a estrutura para dar prosseguimento à venda. Ele acabou... Ele já tinha feito... Quando ele abriu, ele já abriu mudando a característica do preço para ser comprador. Aí violinou. Aí entrou num range eterno de uma mente sem lembranças. Tá vendo? Agora tá querendo ir de novo. Pra ver se ele quebra essa estrutura. Cara, tá difícil esse troço aqui. O dólar mesmo tá monstruoso. O dólar tá muito monstruoso. Infelizmente. A gente pode até deletar já. Aí deixa assim, ó. Mudou a característica do preço, ele pode quebrar a estrutura. Sentando lá no topo, aí ele pode só, cara, simular que vai quebrar essa estrutura aqui, ó. Ele diz que vai, ele vem aqui, simula... E aí, na sequência, amigo, ele vai lá embaixo de novo para retestar fundo. Quem sabe quebrar essa estrutura e chamar compradores só para chamar compradores. É a clássica bull trap. Atrai a compra e vende. Eu tô fora. Tô muito fora. E é isso. Não tem mais nada pra falar, tá bom? 5% tá bom. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like aí, cogite a possibilidade de me seguir, me comenta, vem comigo nessa incrível aventura, me diz o que você acha dessa técnica. Valeu? Fui. Bem rapidinho hoje. Tchau.